Posso contar para você o que é copyright com uma definição técnica. Ah, é uma metodologia. Isso é uma coisa. E define. Quando você cria uma analogia ou uma metáfora, você personifica aquilo. Então a pessoa vai lembrar mais de uma personificação do que de uma metodologia. Então a história, ela conecta. Contar história, fazer metáfora, analogia, isso é copyright. É você, de alguma forma, você colocar uma roupa, a roupa, no caso, que a gente coloca, é a narrativa. Seja em vídeo, em roteiro, seja em texto. Você veste aquilo com algo que seja mais sexy. É mais interessante do que entender uma metodologia de venda, é entender uma metáfora, uma analogia e criar essa associação. Então, dentro dos gatilhos, né, os gatilhos são formas, são mecanismos que você encontra de colar as coisas na cabeça das pessoas. Então, são mecanismos psicológicos que você consegue tocar em quem está do outro lado. E, geralmente, né, no ambiente das vendas, é um potencial cliente. Você cria consciência nesse cara, você gera conexão com ele, você mostra de alguma forma que ele precisa daquilo, você cria um senso de urgência para ele adquirir aquilo ou para ele fazer alguma coisa. Você usar, de certa forma, elementos psicológicos para escorar ou ajudar a tomada de decisão. Pode acelerar. Tá no ar mais um Pode Acelerar. Nós vamos falar de vendas, de conversão, de persuasão. Tá aqui comigo um cara que eu admiro muito e é um dos caras que mais sabe vender, que mais sabe ali a estratégia de como gerar convencimento nas pessoas. Estou aqui com o Beto Semou, lá da Empírico. Seja muito bem-vindo, Beto. Obrigado, Marcão. É um prazer enorme para mim estar aqui, uma grande honra. A gente já se conhece há muito tempo, de outros carnavais. Verdade. Eu tava lembrando, vindo para cá uma vez que eu fui falar num evento seu, era o Small Giants ainda. Era o Small Giants, exatamente. E que ano que era aquilo? 2017? 2017, por aí, é verdade. E, uma longa jornada e tô acompanhando sua evolução. Para mim um prazer e uma honra estar aqui com o seu público. Muito bom ter você aqui, admiro muito a Empíricos, né? Você, seus sócios lá, fazem um trabalho assim formidável. Obrigado. Beto, primeiro assim, vamos desmistificar para os empresários aqui que nos acompanham esse termo copywriting. O que é copywriting de uma forma prática, vamos dizer assim, ou o entendimento de Beto, né, sobre copywriting? Eu mudo meu entendimento, né, ao longo do tempo. Como que eu resumiria o que é copywriting para uma pessoa que não teve contato ainda? Que é a definição que eu estou usando agora. Então, eu gosto de uma analogia. Uma mãe precisa alimentar um filho bebê. O filho nasceu, está fazendo aquela transição para alimentação de fato, né, na colher. E você tem algumas opções para você alimentar seu filho. Você precisa que ele coma. O que você pode fazer? Você pode pegar a colher da sopa lá e enfiar a goela abaixo dele, ele vai comer. Só que vai ser uma guerra. Quem tem filho sabe. Tenta enfiar uma colher de sopa na boca de um nenê. Ele vai espernear, vai gritar, vai cuspir tudo. É uma transição difícil, com barreiras e tudo mais. Agora, o que a mãe costuma fazer? Ela pega a colher de sopa e ela envolve um pouco de mágica naquele processo. Ela faz um aviãozinho. Olha aqui. O que ela tem? O mesmo efeito, ela consegue a venda, ali na conversão, no caso, né, para o bebê, com muito menos transição e fica uma experiência melhor para os dois. Né? Fica com menos resistência para quem está se alimentando e para ela acaba virando um negócio mais prazeroso e mais fácil. Para mim, o copywriting é isso. Copywriting é você envolver algum nível de mágica, de entretenimento, de persuasão para conseguir algo. Que pode ser uma venda, pode ser pegar o telefone de uma pessoa, conseguir um novo seguidor para sua mídia social, conseguir uma visita no seu estabelecimento. Quando você usa uma narrativa, conta uma história, você transforma isso, né? Usa gatilhos para transformar isso que você quer que a pessoa faça em algo mais prazeroso, mais interessante, mais sexy, envelope aquilo de maneira sexy. Mas, queira ou não, copyright é um negócio que surgiu nos Estados Unidos, lá na década de 50,
E os caras faziam com aquelas revistinhas, que nos Estados Unidos é famoso, os magalogs. Eles escreviam os magalogs, mandavam na casa das pessoas, e você tinha que ligar para comprar, que os produtos, a gente já viu em filmes isso e tal. Naquela série, o Mad Men, aquela série que é bem legal, fica até uma recomendação. Tem na Netflix, Tem né? na Netflix. Mad Men, né? Já aquela assisti série é alguns episódios. maravilhosa. E é basicamente isso. É quando você envolve um pouco de arte, um pouco de entretenimento, envelopa alguma coisa que seria direta, enfiar uma sopa na goela de uma criança, em algo um pouco mais sexy, mais mágico. Legal. Nessa analogia que você trouxe, a criança, o bebê ali, seria o meu potencial cliente. Sim. E a mãe seria a empresa usando as estratégias. Por que eu gosto dessa analogia também? Eu adorei. Porque muitas vezes o seu cliente ele não sabe que ele precisa daquilo. Tem cliente que sabe. Daí você não precisa de tanto copy. Se já fosse um adulto, a mãe alimentando uma que tem consciência que precisa comer, ele abre a boca naturalmente. Mas são bens de primeira necessidade. O cara já está procurando aquilo, já é um público altamente consciente que precisa do seu produto, já parou na sua loja, já pesquisou antes. Esse cara não precisa de tanto copyright. Agora, o cara que é menos consciente, eu gosto da analogia porque o bebê é nada consciente. Ele precisa comer, senão ele morre. Mas ele não sabe disso. E tem muito cliente, eu falo por experiência própria, né, que não sabe que precisa do produto, mas precisa. Né? O produto que às vezes você vende, né, ele não tem a consciência de que ele precisa daquilo. O meu produto, para quem não conhece a Empíricos, começou como uma publicadora de conteúdo sobre finanças e investimentos. No Brasil, em 2010, para eu vender isso, não tinha ninguém na bolsa, o brasileiro não tem cultura de investimento. Eu vou chegar para o público e vou falar, pô, compra um relatório para você se educar financeiramente. O cara fala, pô, tô precisando de outras coisas, precisando de um tênis, da luz da minha casa, de comida. Isso aí eu não tenho vontade nenhuma de ver isso aí. Entendeu? Então, muitas vezes, o seu público não tem a consciência de que precisa. É a analogia do bebê muito por isso. Mas ele precisa. E, Beto, fala um pouquinho da Empíricos, assim, hoje, qual o tamanho que está a equipe? Eu acho que vocês venderam um pedaço da operação ou não? Vendeu tudo? O que você puder abrir de número ou de crescimento, para a galera entender o peso e a relevância, né, da Empíricos, que é uma empresa que eu admiro muito, comecei a acompanhar tem uns 6, 7 anos. Clientão da Empíricos, já deixei uns 50 mil lá na casa, já comprei de tudo lá, enfim. Eu comecei a mergulhar mais no mercado financeiro através da Empíricos, então, produto para aprender mais de fundo multimercado, de renda fixa, de bolsa. Basicamente, a gente começou, né? Como que surgiu a ideia, né? A gente trabalhava antes, os fundadores da empresa, trabalhava na Infomoney. Lembra do portal Infomoney? Tá aí, até hoje é do grupo XP, hoje, é da XP Investimentos. Mas na época que a gente trabalhava lá, a gente não existia. A Infomoney era de um empresário, né, do empreendedor. E depois foi vendida para a XP, depois que a gente já tinha saído. A gente participou da Infomoney lá no começo, fez o site e tal. E a gente lidava com informações sobre investimentos. Só que a gente não achava isso. Então a gente falava, pô, preciso escrever sobre a ação da Petrobras agora. Quero opinião sobre a ação da Petrobras. Não tinha. Onde eu ia encontrar isso? Nas casas de research, né, os departamentos de pesquisa de mercado, a maioria gringos, ou alguns que estavam no Brasil, mas eram o que se chama de sell side. É aquele cara que tem um conflito de interesses claro, porque ele está dentro de um banco ou de uma corretora. Então ele dá opinião sobre a ação, fala, pô, você tem que comprar essa ação. Só que ele também está vendendo a ação. Entendi. Então, pô, é a mesma coisa que você vai na concessionária lá da Chevrolet e fala pro cara, qual é o melhor carro para eu comprar? O cara vai falar, é o Volkswagen? Não, claro que não, né? Então a gente via essa discrepância, fala, pô, isso aqui é um grande absurdo. E você ia para fora do Brasil, não tinha research premiado bom que era sell side, eram os independentes. E a gente gostava de escrever, lá, todo mundo ali que fundou Empíricos tem a veia de investimentos, é economista de formação, mas escrevia como um jornalista ali. Então gostava de escrever e tal. E a gente parou para pensar, eu não sou um dos fundadores, né? Foram outras 3 pessoas que estão comigo, eu fui o primeiro funcionário, mas eu não fui no primeiro time que migrou. E eles falaram, cara, a gente precisa ter isso no Brasil, lá em 2008 para 2009. E eles resolveram fazer isso. Vamos ver se o pessoal compra isso aqui, vendendo relatórios sobre investimento, opinando sobre investimento. Não existia a força que as mídias sociais têm hoje, YouTube, o Instagram, então era um negócio muito... Estava no começo. Vamos ver se isso daí, se tem economics para fazer esse negócio. E
Daí a gente foi, topamos o desafio. Por uns 2, 3 anos a gente percebeu que não tinha os econômicos. Esse negócio, né, é muito difícil de ser vendido. Então, putz, a gente com departamento comercial clássico, né? Pô, tinha um cara lá com telefone, ele pegava lá uma lista de prospects, potenciais clientes, ligava nas corretoras, ou você não quer assinar o meu produto aqui? E a gente tomava muito não, né? E daí, em vias daí, por uns 2, 3 anos, a gente tentando desse jeito, em vias da empresa, putz, não tá dando certo, né, pessoal? Apareceu o negócio do acaso, um grupo americano que queria entrar no Brasil para replicar o que eles faziam lá fora. E eles encontraram um sócio assim, perfeito, eu digo, na gente, porque a gente já fazia aquilo e resolvia a principal barreira que eles tinham, que é a escrita, que era a língua. Eles falaram, cara, beleza, eu compro 50%, 49% do negócio de vocês continuam no controle, mas vocês têm que implementar o meu modelo de negócio. E era o Grupo Agora Inc. Por sorte, talvez seja o maior player do mundo de marketing de resposta direta. Então a gente aprendeu isso na marra, né, com os gringos, e começou a mudar o negócio. Então virou um B2C, de um B2B que a gente tentava vender para corretoras, para bancos, para fundos, a gente virou um B2C para falar com varejo, que é ainda mais desafiador, mas usando esses elementos do marketing, do copywriting, do marketing digital, explorando melhor as narrativas, e a gente começou a funcionar dessa maneira. Então isso foi 2013, 2014, a gente tocou esse modelo de negócio por muito tempo desse jeito, conseguiu ir bem, a gente chegou a atingir mais de 300 milhões de reais anuais de faturamento só na venda de infoprodutos, chegou a ter, batendo 460 mil assinantes ativos naquele momento, pagantes ativos, que eram números expressivos para investimentos, né? Eu lembro que na época a gente tinha isso, a Folha de São Paulo não tinha isso de assinante. O Estadão e a Folha juntos não tinham isso. Então, por quê? Muito por conta dessa forma de vender. E hoje, o que aconteceu? Né? A gente mudou um pouco o modelo. Então, a gente não é só um produtor de conteúdo. A gente percebeu que a gente formava investidores e eles tinham que investir em algum lugar. Então, eles iam para uma corretora, para XP, para algum banco, fazer as operações. Então, a gente era um dificultador na vida do nosso cliente. O cara estava num ambiente, tinha o banco dele lá, eu tinha que sair daquele ambiente, pagar para me assinar, ler, assistir o curso, ler aquilo que eu produzi, para depois voltar lá. Muitas vezes ele encontrava resistência voltando, o cara falava, pô, não faz o que esse cara tá falando, não, faz o que eu tenho aqui, é melhor para todo mundo e tal. Eu era um problema na vida do meu cliente. Daí a gente resolveu dar espaço além. E hoje a gente não tem mais só o conteúdo. A gente tem uma corretora, dá para você operar também, os clientes conseguem operar pela nossa plataforma. Tem uma gestora, os fundos próprios. Então a gente teve isso de assinante, hoje a gente tem menos, o foco migrou para essas outras plataformas. Virou um ecossistema completo ali para o investidor, né? Eu me educo, eu invisto, eu tenho os fundos. Você pode só se educar. Você pode sair e operar na XP, que você já tem uma relação há muito tempo, ou sei lá, no Banco Safra. Porque a gente sabe que tem isso, né? É onde está seu dinheiro. Então, os gringos falam que o ativo principal desse negócio é o trust, né? Você pega o nome das grandes instituições financeiras lá fora, é BlackRock, sabe? Remete à solidez. Então, tem é um negócio que é difícil você construir. Então tem esse trust, essa confiança de muito tempo, onde você vai colocar a sua grana, mas você pode só comprar o curso, a assinatura do report, né, para se informar, ou você pode já operar por ali, ou você pode até delegar o seu dinheiro para os nossos gestores. A gente tem os fundos próprios que seguem as carteiras do research. Hoje a nossa plataforma ali tem sob gestão, né, dinheiro de terceiros alocado na plataforma, próximo de 13 bi de reais. E hoje, de assinantes da parte de infoproduto só, eu tenho por volta de 300 mil, 350 mil, 340 e poucos. E clientes ao todo, considerando que está ou na plataforma, assim, mais assim, únicos, né? Sem dupla contagem, perto de 500 mil, mas daí espalhado entre os fundos, a corretora, o research, é por aí. E hoje a empresa foi vendida, né? A gente foi comprado pelo BTG Pactual. O banco é o maior banco de investimentos da América Latina.
e comprou 100% das nossas ações em 2020 para 2021. Então hoje a gente não tem mais o negócio, né? Não é dono do negócio, mas a gente está amarrado, né, ao banco de alguma forma, porque no deal a gente tem earnouts para cumprir, então a gente tem alguma autonomia para tocar a empresa da forma que a gente toca. E de acordo com os resultados, vocês vão liberando um pouco mais de dinheiro, liberando mais grana, batendo metas, esse tipo de... Vocês estão travados lá mais o quê? Por 5 anos? Foi por 4 anos. 4 anos. Mas já passou um e pouquinho. Legal. Então, tem mais uns. Assim, E aí o BTG comprou, inclusive, a parte da Agora também. Tudo, então, na verdade, não. A gente recomprou agora antes. Porque o Grupo Agora é focado em infoprodutos. Então eles não mexem com gestão, com corretora. E chegou no momento que a gente percebeu que... Assim, os dois lados perceberam. A gente não tem o que reclamar. Como sócios, os caras nos ensinaram o modelo, a gente aplicou, funcionou. E a gente saiu amigavelmente, a gente tem o maior respeito, o maior agradecimento. E eles, quando a gente chegou com a proposta de a gente quer recomprar, porque a gente quer dar um outro passo. E eles não tinham tanto a contribuir nesse outro passo. Então, foi super amigável, acho que foi jornada cumprida. Para eles foi um deal bom, maravilhoso. Eles compraram a participação da gente lá atrás por nada e devolvemos depois de um tempo. A gente recomprou por 100 vezes aquilo. E, então, para eles foi um deal bom financeiramente. Mas a gente recomprou antes, já vislumbrando que a gente ia dar esse outro passo, de ter a corretora, ter a gestora. Eles não contribuiriam tanto nesse outro processo, eles não tinham expertise para isso. E depois a gente precisaria de um sócio... Cara, é difícil concorrer com banco, concorrer com uma corretora já estabelecida. A gente precisaria em tecnologia, em bolso. Acho que o BTG foi o sócio perfeito para a gente... Em reputação também, calçando tudo. Cara, quem conhece um pouco o histórico da Empiric sabe que é um histórico controverso. Então a gente comprou muita briga, tem muita gente que não respeita ainda, porque a gente chegou, queira ou não, batendo porta e metendo os dois pés na porta, metendo o pé na porta. Contra o mercado financeiro, né? Porque, cara, é a analogia que eu brinco, você tá entrando num estádio lotado e tá todas as poltronas estão ocupadas. Se você quiser sentar ali, você vai ter que dar umas cotoveladas ali, empurrar o cara do lado, criar um espacinho pra você conseguir sentar. Depois que você sentou, aí é outra conversa. Eu não preciso continuar batendo no cara do lado, entendeu? Aí eu já posso mais mudar um pouco a minha situação. Mas no começo é isso. Então a gente criou essa marca contestadora, vista com maus olhos por muita gente. De certa forma, né? Depois quando eu confesso um pouco quando a gente vendeu 100% das ações, eu já estava com 12 anos, né, como sócio da empresa, assim. É difícil você entrar no dia, depois você entra e fala, cara, isso aqui não é mais meu, né? Mas confesso que teve esse mix de um pouco de orgulho também. Porque, cara, queira ou não, o BTG, para quem conhece o histórico do banco, é o maior banco de investimentos. É o cara que mais sabe fazer deals na América Latina, assim, talvez. Então, se o cara me comprou, você pode não gostar de mim, mas esse cara sabe fazer negócio e gosta. Pode não gostar, mas tem que respeitar. Tem quem saiba, quem sabe fazer negócio. Queira ou não, foi um carimbo importante pra gente. Legal. E a informação do valuation é pública ou tá no NDA? Saíram, não, tá, é que tem... Há controvérsias, né? Eles pagaram um pouco upfront, tem notícias disso, foi em torno de entre 600 e 800 milhões de reais na largada. Na frente, e o deal como um todo, considerando earnouts, vai a 2 bilhões. 2 bi, Legal. Então, mas é um deal que você não sabe se vai acontecer. E esses 2 bilhões de valuation aí, né? Em 12 anos de caminhada, mais ou menos, de empíricos. Quanto tempo de empresa? A gente demorou para ter esse valuation? Foi a jornada toda. Saiu da Infomoney. Cara, foi em 2009 que foi fundada a empresa, para o deal acontecer em 2020 para 2021. Uns 12 anos. Pô, golaço, né? Excelente. Então bacana. Foi essa jornada aí, altos e baixos. Assim. Não foi o mesmo modelo de negócio durante esse tempo. Foram mudando, era um B2B, vai se adaptando. B2C. É bem legal dos empreendedores verem que a jornada ela vai acontecendo, né? Você tem altos e baixos, você ajusta modelo de negócio, você ajusta produto, a coisa vai tomando corpo. Convicção, né? É uma coisa que é difícil você ter convicção de algo. E no mundo atual, você pode até ter convicção na sua ideia, mas é difícil você dar murro em ponta de faca. Eu já tive muita convicção de coisa minha que, cara, a vida real me prova o contrário. Eu acho que o skill aí do empreendedor, que eu acho que é o mais legal,
Primeiro, o cara precisa ter coragem, né? Uhum. O empreendedor no Brasil precisa ser corajoso, se não louco, né? Eu gosto de brincar. O cara que para e pensa e fala, pô, não, vou fazer. No Brasil, o cara tem um pouco um quê de loucura. Porque é difícil pra caramba, cara. É barreira pra todo lado. Tem uma leve psicopatia ali, psicopatia. Mas também é isso que faz o cara ser, porra, diferente, né? Não dá pra ele querer ser padrão e ter um resultado extraordinário. Então, é um pouco de coragem e loucura no começo, e depois disso, eu acho que é você ter casca para aguentar os sobressaltos e capacidade de adaptação. Então, eu acho que assim, teve muita convicção que a gente aprendeu ao longo do tempo. Tô convicto, isso aqui é uma puta ideia, isso aqui vai funcionar. E não funciona, cara. Então, acho que a maturidade que a gente adquiriu nessa jornada de 12 anos, talvez a principal, foi aprender que a testar tudo e a ser humilde o suficiente para mudar a rota. Então, cara, a gente virou 360, 180 e voltava e adaptava produto e mudava o modelo várias vezes. E a beleza do mundo atual é que você tem resposta rápida para as coisas. Diferente de antigamente, década de 80, 90, você tinha um delay. Você tinha que implementar uma ideia muito grande, você demorava para validar ela. Hoje você consegue, com algumas métricas, você já verifica se aquilo tem algum potencial ou não, com muito mais velocidade. Então, acho que... Ô Beto, a decisão de vocês deixarem de ser empresa de educação online e virar ecossistema financeiro foi primeiro uma decisão de vocês, e aí vocês foram ao mercado e acharam o BTG, ou o BTG viu em vocês e trouxe esse tom, essa ideia? Porque tem uma coisa que eu tenho dito, eu não sei quando, mas eu acredito que em algum momento do futuro, nem que seja daqui 50, 100 anos, mas eu acho que lá no futuro, empresa sozinha não vai sobreviver mais. Ou você vai ter que ser dono de um ecossistema, ou você vai ter que fazer parte de um ecossistema. São raríssimos os casos, né, que estão vivos há mais de 100 anos, familiares ainda. Exato. Por quê? Porque o mercado está cada vez tão competitivo, tão tecnológico, que em algum momento não tem como. Ou você vai ter que construir um ecossistema, ou fazer parte de um ecossistema para conseguir manter margem, competitividade e tal. Então, como que aconteceu essa transição, né? A gente tomou essa decisão, não foi o BTG especificamente que bateu na porta. Já tiveram players que no decorrer do caminho bateram e perguntaram, putz, vocês vendem parte da empresa e tal. A gente, por muito tempo, teve um sócio americano. Então, isso, de certa forma, barrou algumas investidas no meio do caminho. Então o cara só sondava, pô, os caras já têm os sócios gringos, os caras têm dinheiro pra caramba. Então não dá pra mexer aí. A gente percebeu por si só que precisava de um sócio quando a gente viu um deadline ali. A gente viu meio que um fim da linha. Fala, cara, com esse negócio de research que eu tenho aqui vendendo curso de investimentos e infoprodutos, não tem muito mais pra onde eu ir. Eu não vou multiplicar esse negócio por 3 vezes. Não dá mais. Eu pensava, olhava, na época eu tinha 450 mil assinantes ativos. A Bolsa tinha, na época eu tinha 2 milhões de CPFs no Brasil cadastrados. Porra, eu quero ter mais de 100%, assim, perto de 100% dos investidores vão estar. Cara, isso já é um market share relevante. Que, assim, difícil encontrar um paralelo no mundo, em termos do tamanho do mercado. Sim. Cheguei a ter mais de 20% do mercado como meu assinante. Entendeu? É muita coisa mesmo. Então eu parava e pensava assim, cara, como que eu vou dobrar o tamanho dessa empresa? Você chega e você encontra de alguma forma um limite. Essa foi a decisão de dar esse outro passo. De, preciso entregar um ecossistema mais completo para o meu cliente. Então a limitação esse modelo de negócio não vai me fazer 5, 10 vezes maior. Aí vocês começaram a pensar, então, o que a gente ajusta no modelo de negócio? Eu sou economista, né? Então, às vezes eu cito algumas leis econômicas. Tem retornos marginais decrescentes. Isso é uma dinâmica natural. Você começa com 0. Então, primeiro crescimento, você vai de 0 para 1, você vai de 1 para 2, você está dobrando. Só que você ainda está em 2. A partir do momento que você está grande, é mais difícil, é decrescente o seu retorno adicional. O próximo ano fica cada vez mais difícil. A gente chegou nesse ponto que a gente falou assim, cara, beleza, esse jogo tá legal de jogar, é lucrativo, a empresa é nossa, a gente tem autonomia, tal. Mas e aí? Eu consigo dobrar isso aqui de tamanho? Puta, talvez consiga, mas não é o ano que vem. Daqui 5, 10 anos para dobrar, o que começa a te motivar mais daí? A gente falou, vamos dar esse outro passo. A gente precisa mudar o modelo,
se a gente quiser alçar outros voos. Só que ao mudar o modelo, eu estou entrando numa outra seara aí, que eu não tenho expertise, que a barreira de entrada é gigante. Pô, tem que pôr uma plataforma de pé, tem que ter aprovação do Banco Central, da CVM, de 3, 4 órgãos regulatórios, da Anbima. Vocês decidiram entrar num estádio mais cheio e Você mais, tá louco. mais perigoso. E é o ainda. estádio mais perigoso que existe, que tem mais dinheiro. Sim. Então, falou, cara, sozinho não dá. E que não pode ter erro de compliance, Não né? pode ter nada. Muito regulado. Muito regulado. Cara, tem 5 agências reguladoras olhando pro seu negócio, entendeu? Você tem que ter muito aval de muitas instâncias diferentes. Você tem que ter bolso muito fundo. Você vai passar um dinheiro queimando o caixa, você tem que pôr uma plataforma inteira de pé. Puta, fazer isso assim sozinho no seu risco, ainda mais pouco sócio, pessoa física ali, pô, desculpa, eu sou corajoso, mas talvez nem tanto. Tá? Mas não chega a ser imprudente, né? Não sou imprudente. Então a gente percebeu isso, a gente abriu uma rodada, a gente teve interessados e a gente tinha deals que eram, o nosso modelo ideal não era esse. A gente pensou, cara, eu quero vender uma fração da empresa, 30% seria o ideal, para alguém relevante, que tem expertise e bolso, e vou pensar no IPO daqui a 5 anos, entendeu? Essa era a cabeça original. Só que uma coisa é só convicção, é só cabeça. Outra coisa é as condições de mercado. E a gente percebeu que quando chegou a proposta, o BTG falou, cara, eu não sou minoritário, negócio nenhum, entendeu? Desculpa, se eu for comprar isso, eu vou comprar tudo. Só que a gente, nas conversas, a gente percebeu que aquele era o sócio que tinha mais fit com a gente, sabe? Que era... A gente se identificava mais, tinha esse carimbo importante dos caras, e a gente fez. Uhum. Então... eu gosto muito do BTG, minha grana tá toda lá, eu tenho uma empatia com a marca, é um banco de investimento, então isso é legal. A gente respeita muito a trajetória dos caras, então os caras são empreendedores bem... E eles têm uma cabeça, né? Estando lá dentro agora eu consigo perceber mais, né? Eles têm uma cabeça de fomentar... Cara, um banco de investimento é isso. A minha função é fomentar o empreendedorismo. Então é fazer as coisas acontecerem. Negócios saírem do papel ou acelerarem. Então a gente teve muito fit com essa... Os outros players, não falando que rigorosamente eles estavam na mesa com proposta, mas ou eram fundos grandes, estrangeiros, ou era um grande banco, por exemplo, que daí é outro, sabe? Uma história bem mais... engessado talvez seja uma palavra ruim, mas é uma outra estrutura, é um cargueirão que tem outra dinâmica. Então a gente, embora não fosse a convicção ideal de deal, foi um belíssimo deal pra gente e o que casou melhor ali na mesa. Legal, golaço. Eu percebi um aspecto aí da sua fala e da trajetória aí da Empíricos e de vocês, que é esse apetite por crescimento, né? Então, já estamos com business aqui, a empresa está faturando 300 milhões, está bonita, está todo mundo pondo dinheiro no bolso, mas, cara, peraí, como é que a gente faz isso 5, 10 vezes maior, né? Esse apetite de crescimento, ele existia desde lá do começo, Beto? Desde lá do comecinho? Existia no comecinho porque não tinha alternativa. Não tem alternativa. Ninguém da gente tinha grana, era uns quebrados, uns moleque. A gente tinha coragem e via cenouras na frente. Uhum. A gente não, vamos levando. Sempre motivado por crescer. Uhum. Mas crescer algo pequeno. Chega num ponto que eu acho que a gente ainda é novo, queira ou não, e quando a gente chega naquela encruzilhada que a gente chegou, e que talvez outros donos de negócio estejam vivendo, você vê crescimento na frente? Vê, mas tá cada vez mais difícil, né? E você não tem mais aquela cenoura. Já tenho meu dinheiro no bolso, o que me motiva a fazer mais, sabe? Você começa a dar aquela... Cambaleada. Não existe super-homem que, super motivado sempre, não, vamos lá, vamos fazer mais. Uhum. Chega num ponto, já tô 12 anos fazendo, já atingi uma maturidade. Preciso de um novo driver, sabe? Preciso de algo que me motive de novo. Uhum. E eu até lembro de uma conversa que eu tive com o Caio Mesquita, que é o CEO, né, do nosso grupo. Na época do deal, a gente estava lá avaliando as propostas, né? E a gente até chegou a conversar disso, né? A gente olhou e falou assim, cara, nessa estrutura que os caras estavam propondo de earnouts, é muito legal por quê? Porque eu tô vendo claramente para onde eu tenho que correr. Eu tenho uma meta na minha frente, depois de muito tempo, a gente vai ter isso. Claramente eu vou ver, cara, depois de um ano eu tenho que estar isso, se eu entregar isso eu vou ganhar isso, entendeu? Eu tenho as metas muito bem, são agressivas? São, mas eu tenho pelo que correr.
Tô vendo um gol lá na minha frente. Voltou até a Antes eu tava tocando bola um pro outro, eu vejo um gol lá distante. Entendi. Tô fazendo meus golzinhos, mas, cara, de certa forma, você atinge, né? Você vive também emocionalmente estágios de, cara, uma coisa é quando a empresa tá booming, assim que a gente brinca, né? Pô, você tá dobrando, triplicando todo ano. Pô, isso é... Aí você não precisa procurar outras coisas, você corre por aquilo. Agora, quando você já... Beleza, você passou por esse estágio, você começa a ver as coisas ficarem um pouco mais difíceis, ou, puto, o caminho... Agora eu sei que a Apple, tava lendo hoje, a Apple bateu 3 trilhões de dólares de valor de mercado. Isso é surreal, né? É mais que o Você PIB pensa brasileiro. assim, cara, você quer uma empresa que vai multiplicar por 3 vezes? Beleza, ela pode até multiplicar, mas fazendo a mesma coisa talvez não multiplique. E outra, vai valer 9 trilhões de dólares triplicar esse negócio? A conta começa a não fechar. Então eles precisam se reinventar. É claro que eu não... Longe de querer me comparar à Apple, mas assim, dentro da nossa pequena, da nossa humildadezinha, da nossa proporçãozinha, no que a gente fazia ali, a gente começou a ver que estava mais difícil crescer. E 12 anos fazendo, sem tanta cenoura na frente, tem que mudar. Eu trouxe essa questão do apetite de crescimento, porque eu vejo, às vezes, muitos empresários, pequenos e médios, e o cara tá com a empresa dele há 5, 10, 20 anos, batendo cabeça, sofrendo, é meio que um louco corajoso que decidiu empreender no Brasil, e ele acaba perdendo muito o apetite de crescimento. Ele, tipo, fica na zona de conforto com pouco, sabe? Ah, não, já tenho aqui meu carro, minha casa, tenho 1, 2, 5 milhões de patrimônio, não vou crescer mais a minha empresa porque eu não quero mais dor de cabeça. Mas daí, queira ou não, ele acaba matando a empresa dele, né? Exatamente, mas na verdade a vida é dor de cabeça, você só tem que escolher suas dores de cabeça. Sim. Porque é o seguinte, se você não for crescer sua empresa, você vai ter várias dores de cabeça, você não vai ter gente boa trabalhando com você, porque talento não fica no lugar que está crescendo. Tua empresa vai ser ameaçada no longo prazo, sua margem vai ser comprimida. Então talvez a tua galinha de ovos de ouro passe a ser uma galinha de ovos de bauxita daqui 3, 5, 10 anos. Então assim, porque crescer não é muito uma opção. Ou você cresce ou você morre, né? Então é legal trazer essa questão do apetite de crescimento. E eu falo também, Beto, assim, que eu acho que o teto para a empresa, ele não existe. E se ele existir, você vai lá e cria um teto mais alto. Era isso que a gente precisava criar um teto novo. Então, de certa forma, a gente encontrou esse teto novo. Legal. Mas, assim, tudo mais constante, fazendo tudo aquilo que a gente estava fazendo há 12 anos já. Não dava mais. A gente viu, tava caindo nesse seu problema aí, sabe? Tá começando a ter muita dor de cabeça e eu não tô vendo mais um... Legal. E vocês já confabulam, especulam um pouquinho, e depois desses 4 anos, a gente vai para cá, para lá ou não? Tá todo mundo muito centrado ali nas metas para ter um embolso, vocês embolsarem um capital ainda maior? Cara, né? a gente assim, a gente é novo, sabe? Ainda, queira ou não. Então, acho que o Caio, que é o CEO, talvez seja o sócio mais velho, né, do nosso grupo. E ele ainda é um cara novo. Então, ele ainda tem ambição. Ele ainda tem o sangue correndo na veia dele, né? Assim, cada um é cada um. É difícil falar. Mas a gente vê, assim, como cultura, que a gente não tem lugar melhor, talvez, para estar. A gente fez o deal com o BTG muito por isso. A gente respeita muito a cultura dos caras, sabe? Pô, os caras também passaram altos e baixos. E os caras estão aí, de pé. O banco vale, se eu não me engano, tu precisa ver a cotação, mas é um banco que vale 100 bi de reais. É um banco que está crescendo, que, putz, é um respeitado. Tem uma cultura que casa com a da gente. Então, é uma resposta difícil, né? Que não depende nem só de cada um. Depende também do banco querer, né? Agora, se tem um dono, queira ou não. Mas é um bom lugar para se estar. Então, no próprio BTG, você diz. Sim. Então, acho que é uma jornada que a gente aprendeu a fazer ao longo do tempo e a gente está num bom lugar, por isso que estamos lá. Queira ou não, a gente fez o deal por isso também. Não é é claro que foi a grana, os caras colocaram o dinheiro. Legal. Mas também tem outros elementos envolvidos. E eu vejo hoje, pelo menos, posso responder só pessoalmente. É uma cultura que eu respeito, é um lugar que eu talvez permaneceria gostaria por de alguns bons estar, anos. pelo menos respondendo hoje. Legal. Claro que não depende só de mim, mas... Bacana. Não, isso evidencia que tem uma sintonia aí de vocês grande e isso vai acabar deixando vocês aí, além das metas, esse carinho, esse respeito, esse alinhamento,
focados ali em crescer o negócio, até porque podem ter perspectivas futuras depois desses 4 anos aí e tudo mais, né? Agora, Beto, voltando a gente começou essa conversa aqui, e eu te perguntei o que era copy, e aí você trouxe uma analogia. E dá pra gente entender que a analogia é um gatilho mental ou não? Totalmente. O que são gatilhos mentais, na sua visão? Totalmente. A analogia, né? A metáfora, ela nada mais é do que quando você conta uma história, você está tangibilizando ou personificando algo. Eu posso contar para você o que é copyright com uma definição técnica. É uma metodologia. Isso é uma coisa. E define. Quando você cria uma analogia ou uma metáfora, você personifica aquilo. Então a pessoa vai lembrar mais de uma personificação do que de uma metodologia. Então a história, ela conecta. Porque todo mundo tem, assim, não necessariamente todo mundo que está ouvindo e assistindo, se eu descrever a metodologia, vai sentir familiaridade com aquilo. Porra, legal essa metodologia, nunca vi nenhuma parecida. Quando você conta uma história de uma mãe alimentando um bebê, eu tenho certeza que boa parte da audiência já passou por aquele momento. Além disso, você imputou essa imagem na cabeça do seu público. Então, dificilmente ele vai esquecer dessa definição. Totalmente. Contar história, fazer metáfora, analogia, isso é copyright. É você, de alguma forma, você colocar uma roupa, a roupa, no caso, que a gente coloca, é a narrativa. Seja em vídeo, um roteiro, seja em texto, você veste aquilo com algo que seja mais sexy, mais interessante para o público entender. Mais interessante do que entender uma metodologia de venda, é entender uma metáfora, uma analogia e criar essa associação. Então, dentro dos gatilhos, né, o pessoal, principalmente o pessoal que está no ambiente digital, conhece, né? Os gatilhos são mecanismos que você encontra de colar as coisas na cabeça das pessoas. Você pode criar reciprocidade, né? A sensação de, putz, olha, esse cara me entregou tanto, o que eu posso entregar para ele de volta? Você pode você contar uma história para imputar na cabeça alguma coisa de uma maneira mais forte. Você pode criar uma ancoragem de a pessoa dar um valor para aquilo que você vai oferecer para ela muito maior do que o que você vai cobrar dela depois. Então, são mecanismos psicológicos que você consegue tocar em quem está do outro lado. E, geralmente, né, no ambiente das vendas, é um potencial cliente. Então, você cria consciência nesse cara, você gera conexão com ele, você mostra de alguma forma que ele precisa daquilo, você cria um senso de urgência para ele adquirir aquilo ou para ele fazer alguma coisa. É esse tipo de coisa. Você usar, de certa forma, elementos psicológicos para escorar ou ajudar a tomada de decisão dele. Legal. Ter essa comunicação mais persuasiva. Exato. Né? A analogia, eu fico com a sensação de que ela meio que deixa palpável um ponto de vista, né? Quando você, por exemplo, usou também a analogia do estádio para mostrar que vocês estavam entrando no mercado competitivo e, não tem espaço. Se não tem espaço, eu vou ter que incomodar, porque eu vou ter que tirar alguém, vou ter que tirar umas 20 pessoas ali para poder caçar o meu espaço. Tem uma... Então vem a imagem mental e deixa muito palpável, né? Então enriquece. Você tangibiliza algo. Tangibiliza. Isso dá força para tua comunicação. Exato. Independente se você está dando uma aula, se você está dando um feedback pro funcionário, ou se você está vendendo um produto com potencial. Eu até faço uma provocação aqui, né? É difícil você falar do ambiente político, porque sempre mexe com as emoções. Puta, virou torcida. Mas o copywriting, lá na gringa, nos Estados Unidos, ele surgiu, ele se desenvolveu muito no ambiente político. Ele é muito polarizado, republicano, democrata. E os grandes copywriters das antigas, né? Os caras do Grupo Agora mesmo, eles aprenderam a escrever fazendo fundraising, né? Escrevendo cartas pedindo de doação para campanhas políticas. Eles falavam, cara, a doação é o jeito melhor que você tem de treinar. Por quê? Quando você vende algo, a pessoa está dando dinheiro dela, mas você está entregando alguma coisa em troca. Você está dando um carro, um tapete, um infoproduto, o que quer que seja. Aqui você não está dando nada em troca tangível, né? Você está dando uma sensação para ele de que ele ajudou. É uma venda muito mais difícil. O cara te dá dinheiro e você não dá nada.
assim, pelo menos tangivelmente em troco troca. de gratidão, né? Então tem essa veia política na história. Eu costumo brincar, é ruim até falar o personagem, mas o Lula, o pessoal sempre brincou, pô, já pediram para eu escrever campanha política, eu nunca me envolvi no Brasil com isso, mas o Lula, o pessoal falava assim, cara, o Lula, ele conversa com o povo. O que que isso quer dizer? Ele é um puta de um metaforista. Ele pega qualquer elemento que um político convencional fala, inflação, o índice de preços ao consumidor, ele transforma aquilo na picanha. Entendeu? Pra todo mundo. Ele consegue ele tem muito mérito nisso. Né? Não que eu apoie, que eu acho que ele tem qualquer mérito político ou não, vou deixar isso em aberto, né? Mas ele sabe fazer isso muito bem. Ele é um metaforista. Você pode ver qualquer discurso dele, você vê que ele transforma tudo em algo tangível. E virou esse negócio ele sabe falar com o povo. Então o povo se identifica de alguma forma na figura. Então é meio que a mesma explicação. Você consegue traduzir aquilo de uma forma muito palpável. Isso é a metáfora, a analogia, o storytelling, de uma forma um pouco mais sofisticada. Mas que é o que o copywriting faz. Ele cria uma narrativa, ele conta uma história para algo. Eu acho que também dentro dessa perspectiva de copywriting, comunicação persuasiva e tal, entra muito em jogo uma premissa que eu vejo que as empresas, principalmente as mais tradicionais, usam pouco, assim, que é entender assim que o que você vende não é o produto, né? Você vende uma história em cima do produto, você vende um contexto que você cria e você insere o produto no Cara, contexto. isso se eu pudesse deixar alguma coisa, né, é o que eu procuro. Isso que você falou é brilhante. E é talvez o nível mais simples, mas também o mais sofisticado de percepção. Você entende, e a gente entendeu isso na nossa empresa. A principal mudança nossa de narrativa foi: não deu certo eu tentando vender os relatórios de investimento. Por quê? Ele é o meio. E eu não tenho que vender o meio. Eu tenho que vender o fim. Estou vendendo pro cara o quê? Não o relatório. Estou vendendo uma transformação na vida dele. Estou vendendo a próxima viagem dele com a família. Eu estou vendendo a tranquilidade da escola, de pagar a escola das crianças. Eu estou vendendo, a expectativa dele ter a casa que ele sempre sonhou. Estou vendendo uma transformação. O meu produto nada mais é do que o meio que vai levar ele até essa transformação. Mas eu vender o meio por si só, eu não tenho copyright envolvido. É a venda totalmente direta e sem narrativa. Isso é uma percepção difícil de ser imputada na cabeça do empreendedor, né? Por quê? Porque ele está dentro de uma bolha. Você está dentro de um processo. Você tem amor pelo seu produto. Afinal, você está no dia a dia com ele, cunhando ele, melhorando ele, investindo nele. Então você realmente acredita que o seu produto é bom. E não esperava diferente disso. Tem que ser bom. E você acaba se apaixonando por aquilo e ressaltando aquilo. É o que eu chamo, né? Às vezes eu brinco, eu tenho uma equipe lá e tal, os caras vêm com as campanhas, eu falo, cara, é um dos principais erros. Eu falo, isso aqui tá ensimesmado. Você tá falando mais de você do que do público. Como é que é? Ensimesmado. Ensimesmado. Você tá falando mais do seu produto. Você tá falando de você e do seu produto. E assim, pra quem tá do outro lado, beleza, o cara pode ter curiosidade sobre isso. Mas tá preocupado com os problemas dele. Entendeu? Então, esse nível de percepção é muito simples, mas faz você perceber, assim, de fato, o que talvez você tenha que vender. Qual que é a abordagem narrativa e o posicionamento que você tem que atingir. E isso é uma comunhão de fatores até você chegar lá. Sim. Não é só você, não, então eu quero vender isso. Entendeu? É uma construção pra você conseguir. E muito teste, né, Beto? Muito Eu acho teste. que marketing e vendas é uma das áreas ali da empresa que a gente mais tem que testar, fazer experimentos de argumento que o vendedor vai usar, de vídeo que você usa, de anúncio que você faz. Perguntar para sua audiência, para seu público, para quem comprou, o que gostou, por que comprou. Cara, tem negócios e negócios. Um exemplo clássico, a Rolex. Você não está comprando um relógio. Embora você esteja entregando um relógio. Você está comprando, uma percepção. Cheguei lá, toda vez que você olha para aquele negócio. Eu estava vendo campanhas da Harley Davidson, que é uma marca fortíssima. Cara, o cara sobe numa Harley. Quem que sobe hoje? Lá na Faria Lima, onde eu trabalho. O cara que tem uma Harley, ele tá andando engravatado, tá trabalhando todo dia de sapato, tal, mas ele sabe que no momento que ele subiu lá, não é a moto, ele não subiu numa moto. Ele é teletransportado na cabeça dele para outro lugar. Ele tá ele sente o vento no cabelo.
Ele é o instinto selvagem dele, de alguma forma, se aguçando ali no meio de um cara que está dentro de uma jaula, no dia a dia. Então você tem que entender qual que é essa transformação, o que é o fim para o seu cliente, né? E eu acho que a partir disso você vai entregar o meio, mas você vai vender o fim. Quando você começa a vender o meio, você só vai vender para o público altamente consciente. Ou seja, o cara que já tomou a decisão de compra. Então, uma venda que já está feita, basicamente, né? O cara já decidiu. Você chega, é só a oferta que você está fazendo. Então, acho que talvez seja um estágio muito simples e ele tem que ser inicial, né? Num processo de entendimento de marketing, de algum produto, de alguma empresa, de posicionamento. Mas ele é simples inicial, mas ele é extremamente sofisticado. Porque quem consegue fazer, aí deslancha, voa, né? Aí voa. Tipo, é simples, mas se você consegue executar esse simples com excelência, explode, Você né? conseguir ainda tangibilizar isso com, como você falou, alguma metáfora, alguma coisa que, cara, o cara vê na frente, ele vê ele daqui a 1 ano, 2 anos, 6 meses, 5 anos, ele vê tangível, aí procurando criar um exemplo do que a gente falou aqui, né? Eu acho que vender o meio seria o Marcos vir aqui e falar assim, Beto, compra esse copo de mim, estou vendendo produto. E talvez usar narrativo, copy, seria vir e falar assim, Beto, você quer fazer parte de uma comunidade de empresários que tem lucro e liberdade, que conseguem ter até 60 dias de férias no ano, pôr o dinheiro que merece no bolso, ter uma empresa, sabe, que funciona, que dá orgulho para sua família e não somente dor de cabeça, o seu passaporte é esse copo aqui, ó. Isso é muito legal. Para fazer parte, né? Uma outra... Melhora. Melhora muito, mas uma outra abordagem que eu pensei agora, tá escrito aqui, você tem sua logomarca aqui, Grupo Aceleradora. Você pode comprar o copo por necessidade de pôr um líquido dentro para você tomar, você vende o produto. E ele pode comprar qualquer copo do mundo daí, que vai cumprir essa função. Esse copo tem o que a mais? Ele tem o grupo por trás, que vai levar ele para esse lugar que você falou. Mas além disso, ele tem a marca que você já tem aqui. E é o que a gente chama de Unique Selling Proposition, né? Uma proposta única de valor, que só você consegue entregar. Outras metodologias podem entregar para ele isso. Ele chegar lá daqui a 5 anos com uma outra metodologia, deu certo. Mas nenhuma delas vai estar escrito Grupo Acelerador. Aqui você tem a sua história, que isso ninguém te tira. Você tem... Cara, quantos caras tem hoje no grupo? Assim, de mentorados e... Já passaram 7 mil empresários na nossa metodologia de gestão, que é o Acelerador Empresarial. Você pode comprar o melhor copo do mundo para você tomar daqui a 5 anos. Você vai tomar e vai cumprir a função de você pôr o líquido, tomar, você vai tomar com orgulho, porque foi caro aquele copo. Mas nenhum deles vai estar escrito Grupo Acelerador. Você não vai andar junto com a gente, entendeu? Então tem níveis de... Legal. Você não vai participar dessa história ou carregar esse networking que a gente tem aqui para te oferecer. Então, é isso. É basicamente isso. Não, e é legal você comentar isso, porque, assim, às vezes tem empresas que pensam assim, como é que eu vou ter minha proposta única de valor? É impossível se eu não ter, porque a marca é só sua. Alguma coisa você tem. Tem uma essência, tem alguma coisa. Eu brinco, até o McDonald's vende o quê? Vende um padrão. Onde você for no mundo, você sabe que você comprar o Big Mac, ele vai ser daquele jeito. O outro é o Ibis. Ele vende um padrão. Onde você estiver no mundo, você sabe mais ou menos quanto que custa e como é que é lá dentro. Mais ou menos o rumo do sabor também. Então isso é uma commodity, de certa forma. Não. Mesmo uma franquia do McDonald's tem alguma vantagem comparativa. Que seja, essa aqui é a mais perto de mim. É que vai me entregar mais rápido. Ela pode ser igual a de Hong Kong, mas a de Hong Kong não chega até aqui. Entendeu? Então alguma diferencial comparativo você tem. Eu só reforço na questão do Unique Selling Proposition, né, que é um conceito de marketing, que ele seja único. Porque às vezes você tem alguma coisa mas não é um diferencial. É alguma coisa que é obrigação sua entregar. Às vezes, eu já ouvi muito empresário me falar assim, cara, ele ressaltar, a minha empresa é idônea, minha empresa é transparente. Isso é o mínimo. Senão você não devia nem estar no mercado. Você não vai ressaltar isso pro seu cliente. Eu sou transparente. Porque, porra... É tipo o empresário que fala, eu pago meus funcionários no 5º dia útil certinho, como se fosse um diferencial. Não, isso é um mínimo, para você estar vivo. Exatamente. Devia nem estar comentando. Eu só ressalto que seja alguma coisa que seja única e de fato uma vantagem comparativa. Alguma coisa que você entrega de valor e não o mínimo, né? Isso é legal, essa reflexão da empresa entender algo que é muito único e é o dom e é essa vantagem comparativa. E às vezes, cara, quando você não encontra nada, é a sua história. Ninguém tem a sua história. Entendeu? Aqui, às vezes é o seu preço.
às vezes é a sua entrega, às vezes é o seu pós-venda, às vezes é o seu ambiente, a experiência, às vezes é a sua história. Tem um case de uma empresa que está no Giants, que é um programa de 1 ano nosso, né? Que você foi lá quando era Small Giants. Quando era Small Giants, era só um mastermind, Beto. Não tem mais ninguém small, mas agora já mais... e era 3 encontros de 2 dias, aquele processo de mastermind clássico, onde as pessoas se reúnem, se ajudam, fazem negócio. Agora o Giants ele virou um programa de desenvolvimento empresarial. Então tem os encontros de mastermind para os empresários que são membros, mas nós temos um portfólio de mais de 20 imersões e treinamentos que a gente treina todos os funcionários da empresa. Então a gente treina o time de vendas, a gente treina os líderes, treina a equipe de atendimento, treina os colaboradores. E a gente também tem hoje aproximadamente 20 mentores e consultores que vão nas empresas. Passa uma semana lá, depois faz régua de one-on-one com alguns líderes, bota meta, faz acompanhamento individual com o empresário. Você acabou de falar para mim basicamente o que eu falei para você. Você transformou o seu modelo de negócio para você abraçar todo o ecossistema. Exato. Você está entregando a solução completa pro cara. Eu recheei. Comparativamente ao que você tinha no Small Giants. Exatamente. Eu recheei a proposta de valor e mudei o posicionamento do produto. Não é um mastermind, é um programa de desenvolvimento empresarial que tem 6 entregas em um único programa, porque tem consultoria e mentoria individual, não é em grupo, não. O consultor vai lá na tua empresa, você vai ter sessão individual com ele. Tem a parte de mastermind também, incluída aqui. A gente se torna a universidade corporativa da empresa, então você não vai precisar gastar mais em treinamento com o teu time, e não tem jeito, para desenvolver a empresa tem que desenvolver as pessoas, né? Você tem também ali o conceito de fazer negócios, a galera, entre si, né? E você também tem experiências que a gente cria. Então, tem viagens, tem camarote na Porsche Cup. Então, são várias entregas num único produto. Essa é a proposta única de valor. E eu não conheço no mundo alguém que faça algo similar. Você resolve um problema para o cara. Exato. A analogia que eu lembro, eu também participo também de uma empresa de um grupo de energia, né? Uma empresa de energia, chama 2W EcoBank. Então, é uma empresa grande, já que tem um faturamento relevante e tal. Cerca de 2 bi por ano, e eu estou no conselho da empresa e tal. E quando eu comecei a conhecer o pessoal lá, né? A empresa ela precisava de uma ótica de marketing para coisa. Né? E eu conversei lá com o principal acionista e tal. Eu lembro muito de uma coisa que ele falou uma vez. Ele falou assim, cara, te ajuda a montar o time, eu não sei o que. Não foi assim, pelo menos naquele estágio da empresa, não era o core business do cara. Cara, não, eu quero que você resolva o meu problema. Entendeu? Você tá fazendo isso. Você tá dando a solução completa pro cara, assim, basicamente, você tá resolvendo o problema do cara. Entendeu? Qual o problema? Ninguém gosta de fio desencapado, sabe? Comprei isso, me solucionou isso, mas também tem uns outros aqui que eu preciso correr sozinho para eu chegar lá. Não. Tá aqui, ó. Pego tudo, resolvo o seu problema. Cuida aí do que você é bom em fazer, que é, sei lá, produzir o seu produto químico, atender na sua loja, fazer a sua lavagem de carro, o que quer que seja, entendeu? Cuida do seu core business, que essa outra parte de estratégia, liderança e tal, eu estou resolvendo para você. Eu acho que esse nível, né, quando você consegue atingir esse nível de complexidade, mas não num termo pejorativo, né, de robustez de uma entrega, exato. Assim, difícil não dar certo, sabe? Exatamente, Tanto é que hoje o Giants é o programa high ticket no Brasil que eu acho que tem o maior volume de receita assinada, a maior quantidade de membros. Nós estamos chegando a uns 450 membros. Então, hoje, isso impacta lá, isso deve dar em torno hoje ali de uns 80 milhões de reais de receita recorrente, né, anual, né? Por quê? Porque realmente o programa é uma oferta, uma oferta quase que é uma oferta irresistível. Então, mas tá vendo como o empresário é apaixonado pelo seu produto? E deve ser. Seu produto é do caralho, tá? Tanto que tá validado. Mas isso acontece. A gente tem orgulho disso, porque a gente faz, a gente tá no dia a dia. Tô aqui falando do meu cara, filho. É uma oferta irresistível. Por quê? Porque pelo preço de o cara leva 6 coisas. Sim. Mas aí, ó, o risco da coisa, só que eu sei que você não comete. Até pelo tamanho, a proporção que vocês tomaram, isso na prática já me responde. E porque eu conheço também. Mas na média, o empresário ele tem a certeza, e muitas vezes né? Porque o produto dele é irresistível, a oferta dele é irresistível.
Só que isso é da porta para dentro. Isso é o produto dele e é a oferta. Às vezes o cara nem tem a consciência que ele precisa daquilo. Ou, às vezes, você precisa, de alguma forma, pensar mais no problema do cara lá. Eu sei que vocês fazem isso. Sim, sim. Mas se é. deixar o empreendedor aqui falando do seu produto, eu tenho certeza que toda a audiência vai falar, cara, o meu produto também ele é Top, top, E top. é. Só que tem que estar vendendo, né? O que evidencia, Exato. pô, sua oferta é boa, é o quanto ela está vendendo, né? Exato. Às vezes eu até brinco com o empreendedor, pô, meu produto é bom e tal, quanto que você está vendendo? Porque Eu fiz tudo certo, cara, melhor ideia, melhor campanha, meu produto tá redondinho, mas ninguém compra. tem alguma... Não tá tudo certo. Né? Tem uma pulga atrás da orelha aí, então né, não tá Beto? tudo certo. Ô, Beto, e no dia a dia, como é que você é na sua liderança, na sua gestão, com o time? Meio que o estilo Beto ali. Eu sou um líder meio que caiu de paraquedas, né? Porque eu era um executor. Então, na verdade, a empresa, quando a gente surgiu, tinha 5 funcionários. Então, cada um foi meio que pegando uma área para se desenvolver. Tanto no marketing, no copyright, eu meio que aprendi isso por necessidade, quanto depois, que eu não tinha mais braço para suportar, precisava construir time, foi me imposto isso. Então, a minha liderança, eu acredito, né, que ela tenha começado, o ponto de partida dela é uma liderança pelo exemplo, de alguma forma. Porque, queira ou não, é difícil eu julgar, dificilmente um cara entra em algum dos times nossos lá e não tenha sido, de certa forma, formado por mim. Então, é mais fácil, porque o cara já entra comprado na minha metodologia, já sabe o jeito que eu funciono e já tem, de certa forma, algum respeito. Porque ele sabe que o que ele vai começar a fazer, eu já fiz e muitas vezes, sabe? Então, ela é uma liderança focada, sim, mas eu mudei o meu, pelo exemplo, né? É uma liderança, de certa forma, técnica e pelo exemplo. Mas eu tive que mudar ela ao longo do tempo. Porque hoje eu não ponho mais tanto a mão na massa, não tenho como na execução, penso mais estrategicamente, em garantir que está todo mundo rodando bem. E no começo, quando eu virei gestor, eu pensava exclusivamente na empresa. E eu era bem claro com eles. Eu falava assim, cara, você, por exemplo, eu tenho todas as equipes de marketing, né, sob minha alçada, cara de tráfego, cara de copy, cara de design. Eu chegava, por exemplo, para um copywriter, falava assim, cara, vendeu ou não vendeu? Entendeu? Ah, eu quero um outro projeto melhor. Você é a melhor escolha para a empresa? Eu estou aqui para otimizar o resultado da empresa. Eu corro atrás de um KPI, eu respondo pela primeira linha, pelo faturamento da empresa. Se for a decisão que vai otimizar o resultado, para mim, ok. Então, eu era totalmente balizado por métricas e agressivas, assim, de resultado. Ao longo do tempo, eu percebi que eu gerei o caos com isso. Porque diferentes pessoas agem de forma diferente. Tem gente que não é motivada dessa mesma forma, mas é muito bom. Então, tem gente que não quer, sabe, ter essa pressão em cima o tempo inteiro e que não é motivada tanto por isso, mas que eu quero. E, assim, eu acabei mudando, né, minha ótica de olhar não só como um zelador dos principais KPIs da empresa, mas como alguém que também cuida de seres humanos. Então, isso não foi algo que eu desenvolvi por si só, né? Putz, a empresa investiu em mim nesse sentido. Uhum. Cara, meteu gente lá para me acompanhar, me treinou de certa forma, e eu comecei a perceber, a olhar para esse lado mais humano dos times, para os times terem harmonia e os meus colaboradores estarem, de certa forma, felizes fazendo aquilo. Porque antes eu não me preocupava com isso, sinceramente. Eu me preocupava com a métrica da empresa. E ao longo do tempo eu fui desenvolvendo esse outro skill. E eu percebi que no curtíssimo prazo eu posso até ter um impacto negativo no resultado por olhar para as pessoas e não para o resultado só. Mas no médio e longo prazo ele sobrepuja. Boa. Porque, puta, eu vou ter um turnover grande, tem que substituir o cara que não tá feliz, tem que retreinar um cara novo, ou a equipe vira um caos, um quer matar o outro, ou os caras se matando pelo projeto, ou o cara pega um projeto que era o que ele não queria, ele vai desmotivado a fazer. Então eu percebi, isso a duras penas, que eu precisei mudar essa ótica. Então eu tento fazer uma liderança que ainda é pautada pelo exemplo, de certa forma, porque queira ou não, tudo que a galera faz ali eu já fiz, né? Eu já fui um braço também.
Mas eu tento olhar para essas duas vertentes, agora mais do que eu olhava há pouco tempo atrás, 2, 3 anos atrás. Legal, então você tinha uma liderança bem orientada a resultado. Totalmente. E hoje essa liderança olha muito para o resultado, continua olhando, mas também olha ali para as pessoas, né? E o legal que eu vejo assim, que uma coisa não compete com a outra. Não, eu achava que competia, meu erro era esse. Uma coisa complementa a outra. Meu erro era esse. Mas concordo em gênero, número e grau, eu até falo assim para os empresários, pô, dá para você ter resultado bom, sendo escroto com a equipe, sendo tóxico, tendo um ambiente difícil de citar? Dá, no curto prazo, mas não é sustentável. Sim. Entendeu? Uma hora vai vir um solavanco aí, entendeu? Começa a entrar umas açãozinhas trabalhistas, começa a dar umas eu sempre procurei mesmo sai um gestor da equipe e leva 4 caras. Eu acho que, cara, a palavra que eu me pauto bastante hoje, né? Como líder, é ser justo. Eu tento ser justo. Boa. Então, é uma palavra que, cara, eu carrego comigo assim, e eu uso ela bastante, né? Às vezes o cara fala, puta, eu não tô contente porque você fez tal coisa pro outro e era o projeto que eu queria. Assim, eu tenho ainda que balizar. Então eu abraço essa pessoa, mas ao mesmo tempo eu mostro para ela que eu também tenho outras coisas para zelar. Mas eu tento construir, no médio prazo, um caminho para ela chegar nisso que ela quer. E eu sempre uso muito essa palavra. Assim, eu tento dar transparência para quem está embaixo de mim, de que eu tenho que zelar por essas duas coisas. Então eu tenho muitas conversas com os colaboradores que eu falo, eu entendo o seu lado, a outra pessoa também tem o lado dela. O projeto tem essa necessidade, a empresa tem essa outra necessidade. Como de maneira justa eu consigo conciliar tudo isso? Talvez eu não consiga para você agora. Mas vamos te dar clareza de um caminho que você precisa percorrer para ter isso daqui a pouco. Entendeu? Então transparência e senso de justiça, assim, é o que eu acho que eu tento mais no dia a dia usar com o time. Legal, legal. Beto, se você pudesse voltar, né, talvez ali há alguns anos, seja lá no começo da Empíricos ou no meio da caminhada, tem coisas que você faria diferente? Alguma coisa assim que você reconheça que foi um problema ou uma cagada ou enfim, ou não, isso fez parte da trajetória? Tem 1 milhão, mas eu não faria nenhuma diferente, porque acho que foram os principais aprendizados. Assim, não errou, não mudaria nada. Não, pelo contrário, errei pra caramba. Mas acho que a gente precisou de cada um deles pra, de certa forma, evoluir, criar maturidade e transformar a empresa na empresa que a gente fez hoje, que pode não ser perfeita, tem muito que melhorar, mas faz parte do processo. Eu acho que, assim, uma das coisas que a gente aprendeu ao longo da trajetória foi que nas crises a gente sempre olhava e falava, puta, a gente vai passar uns meses agora que vai ser uma desgraça, mas a gente vai sair melhor. Então, puta, vamos ficar plantando só agora, pra gente daqui pra frente vai ser uma empresa muito melhor do que era até quando tava bom. Então, eu dou vários exemplos disso. A gente teve, historicamente, polêmicas grandes, né? O fim do Brasil foi uma polêmica, foi processado pela Presidente da República, em 2014. Então, a gente teve o episódio lá da Betina, que o pessoal lembra até hoje, né? Que foi um erro de campanha. E foram crises grandes. Tipo, Ministério Público vindo pra cima. Eu tenho, cara, no nosso mercado, isso é uma coisa que eu falo pra outros mercados, né? Eu sou muito regulado. Eu tenho 4 ou 5 agentes reguladores diferentes. Então, tem um nível de compliance que é absurdo. Então, o que cada um desses episódios nos tornou foi o que fez a nossa empresa. Queira ou não, nossa empresa, eu acho que tá no DNA dela, a gente cresceu na tentativa e erro. Errando, mas assim, com a humildade de aprender com cada erro. Então, por exemplo, o episódio da Betina, que foi um erro de campanha. A gente tinha... eu gravo muito ad. Eu tenho essa cabeça de tentativa e erro. Qual ad que eu vou rodar? Eu falo, tem vez que eu gravo 30, 40 para rodar um. Para encontrar um que é melhor do que os outros. Eu testo pequenininho e funciona. Teve um... Também, na época, eu sabia, o ad que é espontâneo, ele costuma funcionar mais, sabe? Do que aquele pasteurizado. Dei liberdade. E daí, a gente gravou vários e mesmo testando pequeno. Na internet, você fala, testar pequeno é errar barato. Às vezes não. Porque o cara, eu pus R$1.000 naquele ad que rodou dela, que viralizou. Só que... Alguém pescou. O print é eterno ali, né? Então tava no Fantástico no outro dia. Então foi uma crise muito grande. Mas nosso departamento de compliance, que talvez tenha sido o primeiro de infoprodutos do Brasil, estruturado, com os caras jurídicos bom pra caramba,
todos os processos internos que a gente faz hoje, para evitar que isso aconteça de novo, surgiram dali. A gente estava num impasse, a gente não era regulado naquela época, assim, oficialmente, quando eu só era research, só era conteúdo. Estava numa zona cinzenta. Eu fui o primeiro do Brasil a fazer meio que desse jeito. Depois surgiram as outras iniciativas. Então a CVM olhava e falava assim, eu te regulo, você é um produto financeiro. Eu falei, não tem produto financeiro aqui. Ah, mas você está falando sobre eles. Regula ou não? Estava numa zona cinzenta. Daí quem me regula, entendeu? Estava nessa discussão. Então ali a gente sentou com os reguladores, colocou limites e estabeleceu, ajudou de certa forma a estabelecer, né? A gente saiu daquilo lá com clareza de quem me regula, com o departamento formado, com os processos para evitar que aconteça de novo. Cada um desses erros assim nos forjou como a empresa que a gente é hoje. E até quando a gente anunciou, né, a gente fez uma mudança de marca, né? Uma modernização sutil na marca, não mudou o nome, nada e tal. E a gente até entrou nessa discussão. A gente contratou agência e tal. Porra, vamos pesquisar no mercado, escutar o que falam. E tinha muita repulsa. Tem gente que fala, puta, lembrava dos erros, falava, tinha muita repulsa. É muito fácil eu mudar o nome. Porra, zera a pedra, vamos começar com uma nova, os processos já estão tudo aqui azeitados, entendeu? Não, vamos com a nossa e até não acabou não rodando, mas por outras questões. Mas na minha cabeça, né, a campanha que eu queria rodar era fazer um puto estardalhaço pro lançamento da nova marca e a marca ser a mesma. E só citando que assim, a gente tem orgulho das nossas cicatrizes, porque elas fazem o que a gente é hoje, entendeu? Então, acho que é isso. Eu não mudaria nada, mas isso não é sinal de que a gente não errou e que teve vários perrengues no meio do caminho. Eu costumo dizer que os erros são os melhores professores, né? Eu às vezes até falo pros empresários, cara, aquele funcionário que te roubou, aquele cliente que deixou de fechar um grande contrato, aquele concorrente que te copiou, aquele ex-sócio que passou a perna em você, esses são os melhores professores que tem. Dói pra caramba no curto prazo, é um puta pé no saco, você se arrepende, você quer matar a pessoa, você quer se suicidar, mas depois de um tempo ali, se você transforma aquele erro em aprendizado, em lição, em processo, em diretriz para você tomar decisões ali da frente, você sai daquilo muito mais forte, né? Cara, muito mais forte. E o inverso também é verdadeiro, né? Duas coisas que ouvindo você falar, eu pensei agora. O sucesso é muito mal professor, você relaxa. Exato. Você não olha a conta da puta. Eu tô com caixa gordo aqui. Eu acabei de tomar um cano de 3,5 milhões de reais, Beto. Euforia de caixa, autoconfiante e tal. O sucesso é um péssimo professor. Péssimo professor. É o pior professor. E o erro mais doloroso, quanto mais doloroso, ele é melhor professor. A analogia que eu trago é do esporte. Eu sou do jiu-jitsu, você sabe bem. No jiu-jitsu você treina todo dia lá. Você comete erro no treino, o cara te pega, você bate. Puta, e você vai no outro, uma semana depois você comete o mesmo erro, sabe? Por quê? Porque é um erro que não dói tanto. Tô treinando aqui. Se você comete um erro no campeonato, você nunca mais erra naquilo. Você fala, puta, treinei pra caramba, viajei, às vezes vai competir, puta, eu competi em Las Vegas, você viaja até lá, chega lá, você comete esse erro. Você vai lembrar dele pro resto da vida, você nunca mais vai cometer aquele erro. É que nem esses 3,5 milhões, eu nunca mais vou cometer algo. É triste falar isso, né? Infelizmente. Mas quanto mais doloroso, melhor professor ele acaba sendo. Exato. Maior o aprendizado ali, né? Top. Uma pergunta que eu quero fazer, é uma pergunta um pouco filosófica, mas conhecendo toda a tua competência, né, nessa questão de marketing, vendas, você é um cara que extremamente admirado por todo mundo do digital. Deus, tem louco pra tudo, né? Tem gosto pra tudo. Não, mas a Empíricos, apesar das controvérsias, a Empíricos fez um resultado absurdo. Ela, né, desenvolveu ali, ela mostrou para muita gente que vende educação, ou que vende infoproduto, ou que quer que seja, vende que, dá para escalar, né? Dá para faturar 300, 400, 500 milhões no ano, né? Que assim, na sua cabeça, por que as pessoas compram? Faça uma fala, uma reflexão, uma filosofia. Pesada essa pergunta. Por que as pessoas compram? Ou o que leva, e complementando a pergunta para você rechear mais, né? O que leva elas a comprar, né? Por que elas compram e que mecanismos você vê que mais leva as pessoas a comprar? Expectativa. Quando você consegue imputar na pessoa uma expectativa de algo diferente. O cara, ele vê outro ele com aquilo. Então, acho que se eu fosse resumir numa coisa, seria isso. Uou. Ele tem um problema na empresa dele, mas ele não tá vendo o problema. Ele tá vendo o quê? Ele sem o problema. Ele tá vendo a expectativa de resolução daquilo.
É uma transformação. As pessoas compram por quê? Como naquele momento você consegue imputar na cabeça dela como seria com aquilo. O que isso impactaria na vida dela. E seja o que quer, qualquer coisa. Putz, você vai comprar a jaqueta que você tá usando. Puta, não foi porque você pensou num dia de frio você se protegendo, sei lá. Não, você se imaginou vestindo ela em alguma ocasião. Puta, olha como é que eu vou ficar bonito com esse negócio. Entendeu? Você se vê um pouquinho pra frente. O caso dessa aqui foi bem isso mesmo, né? Que essa é a primeira, e ficou bonito mesmo. Essa é a primeira jaquetinha mais cara que eu comprei, ela tem uns aninhos, ela é da Louis Vuitton. Aí tava eu e Lilica, minha esposa, e aí a hora que eu olhei a jaqueta, vi o preço, falei, nem fudendo, amor, vambora, não vou comprar. Não vou. Ela experimenta. Aí experimentei, olhei no espelho, e na hora que eu me vi no espelho, falei, pô, ficou bom e tal, enfim. Olhei pro vendedor e falei, parcela. Mas é isso. Eu me vi. Você criou uma expectativa em você mesmo. Isso, você se viu no negócio. Eu me vi, né, visualmente. Então, eu acho que ou você resolve, quando você, mais do que resolver um problema, quem resolve o problema é o produto. A venda, a decisão que é tomada unicamente por quem comprou, eu acho que se eu fosse, é claro que tem diversas coisas, né, e diversos públicos, diversos nichos, diversos produtos. Mas se eu fosse resumir, usar uma como média, seria a criação de uma expectativa. É você conseguir fazer a pessoa se ver com aquilo. E é uma visão, por óbvio, positiva. Se ela se vê com aquilo negativo, ela não vai comprar. Ou indiferente, ela não vai comprar. Então, eu acho que é esse exercício de você... Acho que o momento da virada ali, vou comprar. É quando ela viu na cabeça dela e falou assim, ó, cara, gostei do que eu vi ali na frente. Entendeu? Então, vou pôr a mão no bolso e vou comprar isso aí. Beto, eu vou contar até 3 aqui no microfone, eu vou falar 1, 2, 3, eu vou soltar um pod para aquela câmera ali, você solta um acelerar para essa aqui. Nossa, eu sou burro e ruim para essas coisas, vamos tentar. É só falar acelerar. Então vai, então quer ensaiar? Falar acelerar. Acelerar. Aí, pronto. Encontrei alguma coisa que eu consigo fazer. Porque a gente manda um pod acelerar pra galera, e isso simboliza, assim, pro pessoal colocar em prática, continuar acreditando, fazer acontecer, levar a nossa energia aí pra galera, né? Então, 1, 2, 3, pode! Acelerar.